A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo. Lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1. Deus fez os céus e a terra. Céus. Mais de um céu. Então são 3 céus. O céu que nós enxergamos, com a estrela, o sol, a lua. O segundo céu é além disso, é o cosmos. E o terceiro céu é o céu espiritual. Tá certo? Então Deus fez 3 céus. E quando nós pegamos o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Muitos teólogos aí afirmam que houve aí um intervalo aí entre o versículo 1 e o versículo 2, onde Lúcifer caiu. Mas o que a gente vê, na realidade, não é bem assim. Quando nós pegamos o versículo 31, diz que tudo que Deus fez era muito bom. Era muito bom. Foi muito bom. Era muito bom. Então dá para entender que até aí não houve queda nenhuma. E não há essa possibilidade desse intervalo aí entre o versículo 1 e o versículo 2. Pode ser que no versículo 1 e versículo 2 Deus criou os anjos, aí tudo bem. Mas a queda de Lúcifer não. Mas aí vamos para o versículo 9, que fala que Deus separou aí a água e a terra. A terra naquele tempo, meus irmãos, era um continente só, tá certo? Por que eu falo que é um continente só? Imagine se fosse hoje 5 continentes, né? Nós temos o continente americano, europeu, a Ásia, a África e a Oceania. Agora imagine se fosse o dilúvio com esses 5 continentes. Muitos animais não conseguiriam atravessar o mar, morreria pelo caminho até chegar aí à Arca de Noé. Então naquele tempo o continente era um só tinha apenas um continente. Esse é o versículo 9. Quando nós passamos para o versículo 21 de Gênesis capítulo 1, lá fala que Deus fez monstros marinhos, ou grandes animais marinhos, né? Algumas bíblias aí traz baleia, mas a tradução antiga, eu gosto de pegar mais a tradução antiga, que diz aí que Deus criou grandes animais marinhos ou monstros marinhos. Então me dá aí um leque muito grande aí a respeito aí desses animais aí gigantescos, né? E quando nós pegamos também lá quase no final lá, quando Deus criou os animais terrestres, fez o homem, né? E Deus ordenou que o homem comesse dos frutos das árvores e os animais comessem do capim. E no versículo 31 que eu falei, Deus viu que tudo isso era muito bom, ou foi muito bom. Então aí não houve quedas. Então eu quero pegar aqui, né, a respeito aqui de monstros marinhos e pegar também aí a relação aí que Deus ordenou, né, que os animais comessem capim e o homem comesse do fruto. Então nesse caso aí o pecado não caiu ainda não pecou. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte. Então a morte aí ainda não existia. Se não existia a morte, então os animais e o homem aí, Adão e Eva aí, não eram carnívoros. Então aí houve uma convivência aí entre o homem e os animais, né? Então os animais eram herbívoros, assim também como também o homem também vamos dizer assim, herbívoro, né? Comia mais da planta e dos frutos, tá certo? Então vamos lá então, vamos estudar um pouquinho aí sobre Gênesis, né, de capítulo 1 até o capítulo aí que fala sobre o dilúvio, capítulo 10, tá certo? Imagina um mundo onde a longevidade humana
ultrapassava os 900 anos, onde seres misteriosos chamados Nefilins caminhavam entre os homens e criaturas gigantescas como Leviatã dominavam os mares. Nesse tempo antigo, a humanidade vivia de forma tão distinta que céus e terra exibiam uma beleza e uma complexidade que desafiam nossa compreensão moderna. Um planeta onde gigantes caminhavam entre os homens e a maldade se espalhava rapidamente, atingindo cada coração e mente, criando uma atmosfera carregada de violência e corrupção. Este era o mundo pré-diluviano, uma época envolta em mistérios, fascínio e advertências divinas que reverberam até os nossos dias. Vamos embarcar juntos, meus irmãos, nessa viagem ao passado, explorando os enigmas e as verdades por trás do mundo pré-diluviano e descobrindo como este capítulo antigo da humanidade ainda fala conosco hoje. Descendência de Adão e Eva, Gênesis capítulo 4 e capítulo 5. Por entendermos o mundo pré-diluviano, é crucial começar pela criação. Deus criou o universo e a terra, todos os seres vivos. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos e viveram no jardim do Éden, um lugar de beleza e harmonia. No entanto, após desobedecerem a Deus, ao comerem o fruto proibido, foram expulsos do jardim e a vida na terra mudou drasticamente. Adão e Eva tiveram filhos, começando por Caim e Abel, e sua família cresceu. A humanidade se multiplicou, mas também herdou o pecado original, levando a um mundo cada vez mais distante da pureza do Éden. As gerações que surgiram carregaram tanto as bênçãos quanto as falhas de seus antepassados, estabelecendo o cenário para o mundo pré-diluviano que vamos explorar. O aspecto geográfico, Gênesis capítulo 10, versículos de 10 a 14. Daqueles tempos antigos, a terra era bem diferente do que conhecemos hoje. A Bíblia diz que havia um grande rio que se dividia em 4 braços, irrigando a terra. Não tinha chovido ainda. Em vez disso, um vapor subia da terra e molhava o solo. Era um lugar muito verde, fértil, com muitas plantas e animais. Com certeza havia muitos animais e plantas que nós nunca vimos. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas podemos imaginar que era um lugar muito rico em biodiversidade. Alguns até pensam que animais que hoje estão extintos, como dinossauros, poderiam ter vivido naquela época. A sociedade, Gênesis capítulo 4 e ao capítulo 6, 4 ao 6. As pessoas daquela época viviam de um jeito bem diferente. Eles eram pastores, agricultores e alguns até mesmo construíam cidades. Mas infelizmente eles não estavam seguindo os caminhos de Deus. Em vez disso, estavam fazendo coisas ruins, como mentir, roubar e brigar uns com os outros. Deus não estava feliz com isso. Naqueles tempos, as pessoas viviam muito tempo mesmo. Alguns até chegavam a viver centenas de anos, como Matusalém, que viveu mais de 900 anos. Os estudiosos da Bíblia oferecem diversas explicações para a longevidade dos seres humanos naqueles tempos. Alguns sugerem que o ambiente era mais puro e menos propício a doenças. No entanto, um fator crucial na redução da expectativa da vida para 120 anos foi a crescente maldade da humanidade. Deus observou o estado corrupto da terra, fez essa mudança como um limite à duração da vida humana, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 3. Portanto, a redução da longevidade não foi apenas um fenômeno natural, mas uma decisão divina
em resposta à condição moral decadente da humanidade. Os terríveis Nefilins, capítulo 6, versículo 1 a 4, e Números, capítulo 13, versículo 33. Aqui está uma parte realmente curiosa. A Bíblia fala sobre seres chamados Nefilins. Há 3 interpretações sobre Nefilins: anjos caídos e mulheres humanas. Baseia-se na ideia de que os filhos de Deus eram anjos caídos, que desceram à terra e tomaram mulheres humanas como suas esposas. Desta união nasceram os Nefilins. Esta interpretação se baseia na literalidade do termo filhos de Deus, como entidades celestiais. Segundo, reis ou governantes tirânicos. Alguns estudiosos propõem que os filhos de Deus eram reis ou líderes humanos que, devido ao seu poder e status, tomavam mulheres à sua escolha. Os Nefilins, neste contexto, seriam descendentes desses líderes poderosos e talvez fossem vistos como gigantes, não necessariamente em estatura física, mas em influência ou poder. Esta interpretação vê a passagem como uma crítica à tirania e abuso de poder. Terceiro, descendentes de Sete e Caim. Nesta visão, os filhos de Deus são os descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens são as descendentes de Caim. O argumento é que os descendentes de Sete, que eram justos, começaram a se casar com as descendentes de Caim, que se desviaram da retidão. Os Nefilins, nessa interpretação, seriam o produto desta união mista, levando à degradação moral que, eventualmente, resultaria no dilúvio. Esta interpretação busca manter uma leitura mais humanizada da passagem, enraizando os eventos nas linhagens humanas descritas em Gênesis. Os Nefilins eram muito grandes e fortes, como gigantes. Muitas pessoas pensam que eles poderiam ter sido uma das razões pelas quais as coisas estavam indo tão mal na Terra. É interessante notar que em Número 13, versículo 33, os espiões de Israel, que foram enviados para explorar a terra de Canaã, relatam ter visto Nefilins, e usam essa observação para descrever o tamanho e a força dos habitantes da terra. Isso levou alguns a especular que poderia haver uma ligação entre os Nefilins e os gigantes, como Golias, mas essa é uma área de interpretação aberta e não há um consenso claro entre os estudiosos bíblicos. Portanto, enquanto Golias certamente partilha algumas características com os Nefilins, como o tamanho e a força, no entanto, não há evidências bíblicas diretas que afirmam que ele era um deles. Bom, meus irmãos, é que eu falo, né? Apesar que são três linhas, né? Não vou dizer assim linhas teológicas, porque não confirmam, né? Para mim, linhas teológicas são aquelas que confirmam na Bíblia. São apenas teorias. São anjos caídos e mulheres humanas. Então, anjos, né? A gente sabe que anjo não tem sexo. Então, se anjo não tem sexo, então não tem como ter relação sexual aí com as mulheres. O próprio Jesus Cristo fala que nós, quando morremos, né, e julgamento no final dos tempos aí, nós teremos um corpo incorruptível e vamos morar no céu como anjos. Nós não daremos em casamento. Então, quer dizer, não vai ter casamento aí. Então, nesse caso, então, aí cai por terra aí anjos e mulheres. Reis e governantes tirânicos também aí é uma teoria muito, para mim, uma teoria muito fraca a respeito disso, tá certo? E o descendente de Sete e Caim, né? Filho de Deus e filho dos homens. Então Caim aí segue aí a linhagem aí que daria, né, aí as tribos de
dos filhos de Jacó, né? E vai chegar aí na tribo de Judá, que nesse caso vai ser Davi e depois Jesus Cristo, né? Jesus Cristo aí é da tribo de Judá. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os gigantes naquela época não eram gigantes, igual o pessoal acha que é de 15, 30 metros de altura. Não. Nós temos aí dois gigantes aí que a Bíblia fala aí o tamanho deles. Um deles é Og, né? O rei de Bazã, que tinha aproximadamente aí 4 metros de altura, né? Aí Moisés aí o venceu na guerra aí. E o outro é Golias, né? Que tinha aproximadamente 3 metros de altura, que Davi o venceu, correto? Então aí esse gigante era de 3 a 4 metros de altura. Então eu creio aí que quer dizer, na época, né, falava gigantes. Então nesse caso seria realmente aí uma união aí entre as descendentes de Sete e os descendentes de Caim é mais correta. Por quê? Porque se nós olharmos hoje, meus irmãos, hoje aí nós encontramos homens aí que tem aí 2,5 metros, né? Inclusive aí tem uma mulher aí que faz o maior sucesso aí na mídia aí, me parece que é no TikTok, me parece. Ela tem mais ou menos 2,10 metros, mais ou menos, casada, entendeu? O esposo dela tem mais ou menos 1,65 m, 1,70 m, quer dizer, se for olhar aí, ela é bem maior, né? Lógico, né? Bem maior que ele, então se torna-se gigante em relação a ele. Então esses gigantes aí são pessoas aí que tinham uma altura aí superior aí às outras pessoas, né? Nessa região aí, na época aí antes do dilúvio. Aí depois do dilúvio, eles vieram de novo, tá certo? Então aí não tem como aí ser uma relação aí entre anjos e mulheres, e simplesmente entre o ser humano mesmo, né? Como eu falei, hoje nós temos aí pessoas aí que tem mais ou menos 2,5 metros aí, entre 2 metros a 2,5 metros, tá certo? Aí nós vamos pegar aqui o versículo 21, lá de Gênesis capítulo 1, onde fala que Deus criou animais gigantes, animais grandes marinhos, animais marinhos, monstros marinhos, grandes animais marinhos. E um deles é o Leviatã, né? Eu sei que muitos aí não acreditam nesse Leviatã aí, e algumas Bíblias trazem aí como crocodilo, tá certo? Mas é um monstro, né? E outras Bíblias falam monstros. E também tem algumas Bíblias aí que eu sei que fala serpente, correto? Então o Leviatã, ele se encontra em Jó 41, tá certo? Salmos 74, me parece que é versículo 14, Salmos 104, versículo 26 e Isaías 27, 1. Então vamos ver então o que fala sobre Leviatã e o Jó 41. O Leviatã era uma criatura formada por Deus, que representa força indomável e perigosa. A palavra Leviatã tem como significado enrolar, dar a volta, animal que enrola, então, ou seja, serpente, né? Seu significado está associado a uma criatura marinha, por boa parte dos estudiosos da Bíblia, apesar de existirem pessoas que entendem que o seu significado possa ser de um crocodilo ou até mesmo um monstro marinho. Essa criatura é descrita em vários livros da Bíblia. Em Jó, ele é uma besta marinha, colossal, com escamas tão fortes que quase parece uma armadura. Em outras partes da Bíblia, o Leviatã simboliza o próprio diabo. E acreditem ou não, ele podia até cuspir fogo. Aí você se pergunta, por que Deus criaria tal criatura? Talvez o Leviatã estivesse lá para nos mostrar o quão poderoso Deus realmente é. Afinal, somente ele poderia dominar tal monstro. O Leviatã nos lembra que somos fracos e precisamos de Deus. Nos Salmos, o Leviatã é uma criatura que brinca nos mares, talvez aproveitando
a imensidão do oceano que Deus criou. E em Isaías ele é descrito como um dragão no mar que um dia será punido por Deus. Agora você deve estar se perguntando, mas por que o Leviatã viveria no mundo pré-diluviano? Bem, pense nisso. Naquele mundo era diferente. Um lugar cheio de seres incríveis, como os Nefelins, gigantes, e quem sabe quais outros mistérios. O Leviatã, com sua imensa presença e força, se encaixa perfeitamente nesse mundo de maravilhas e horrores. Um mundo que eventualmente se tornou tão corrupto que Deus sentiu a necessidade de começar tudo de novo com o dilúvio. Então, da próxima vez que você ler sobre Leviatã na Bíblia, lembre-se de que ele é mais do que apenas um monstro. Ele é um testemunho do poder da divindade e sim do julgamento de Deus. Desculpa, ele é um testemunho do poder da criatividade e sim do julgamento de Deus. A maldade humana, Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 7. O mundo pré-diluviano estava cheio de problemas. As pessoas não estavam ouvindo Deus ou seguindo seus caminhos. Eles faziam coisas muito ruins, como mentir, roubar e até mesmo machucar uns aos outros. A Bíblia diz que a maldade das pessoas era tanta que enchia o coração de Deus de tristeza. Imagine só um mundo onde quase ninguém queria fazer o bem. Deus olhou para essa situação e viu que algo drástico precisava ser feito para mudar o rumo das coisas. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então nós temos que entender isso, meus irmãos, que muitas vezes a pessoa acha que Deus é somente amor, é paz e amor. Não. Deus é amor e também Deus é fogo consumidor. Então Deus também é justiça. Tá certo? Ele viu que a terra estava cheia de maldade e que as pessoas não estavam dispostas a mudar seus maus caminhos. Então Deus tomou uma decisão muito séria. Ele decidiu enviar um grande dilúvio, uma chuva que duraria 40 dias e 40 noites, para limpar a terra de toda essa maldade. Mas Deus, em sua misericórdia, deu às pessoas uma chance de se salvarem. Ele escolheu Noé, um homem bom e justo, para construir uma arca onde ele, sua família e um par de cada tipo de animal poderia se refugiar. Essa foi a forma de Deus reiniciar o mundo, removendo a maldade e dando uma nova chance para a humanidade. Ele não queria fazer isso, mas a situação estava tão ruim que essa foi a única maneira de trazer de volta a bondade à terra. E assim, as águas do dilúvio vieram e mudaram tudo, mas também deram início a um novo começo para o mundo. Então, meus irmãos, é que eu estou querendo tentar falar para vocês que naquele tempo da criação até o dilúvio, até Noé, a terra era totalmente diferente do que nós vemos hoje, no qual nós vivemos hoje, tá certo? Então, primeiramente, só tinha um continente. Então, Deus criou monstros marinhos, provavelmente também quando Deus criou também animais selvagens também, ele tem que criar também alguns monstros terrestres, tá certo? Aí nós temos aí também o Beamonte, né, lá em Jó 40. Vocês podem ir lá, vai ver lá o Beamonte, né, que também parece aí um dinossauro, um animal gigantesco, tá certo? Então, e além também, né, dos gigantes, né, os Nefelins, que viveram aqui nessa terra aqui, totalmente diferente da nossa hoje. Então a flora e a fauna naquela época era totalmente diferente da nossa hoje, correto? Aí veio o dilúvio. Com o dilúvio aí, Deus aí mudou a terra, houve uma mudança na terra, tá certo? E hoje nós vemos essa mudança, né? 5 continentes, como eu falei, nós estamos aqui: a América, a Europa, a Ásia
a África e a Oceania, né? Mas o que eu queria falar aqui, e também, né, Deus, como eu falei, Deus não é só amor, Deus é fogo consumidor, né? Então Deus é justiça, e Deus vendo aquilo ali, acabou com a terra, por causa disso. E depois a gente vê também, né, meus irmãos, quando chega Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra também era uma cidade aí corrupta, né? Tinha muitas coisas erradas ali, né? Não vou entrar ali em detalhe não, porque senão sai aqui do estudo aqui, mas que a gente vê que Deus também acabou com essas duas cidades e com a região ali, ao redor ali de Sodoma e Gomorra, tá certo? Inclusive nem Abraão teve que sair ali com a sua família ali para outros lugares, né? Então vamos concluir aqui esse pequeno estudo aqui, né? Bom, esse episódio do dilúvio nos mostra como é importante sempre tentar seguir o caminho de Deus. Ele sempre quer o melhor para nós, mas também espera que façamos nossa parte para sermos pessoas melhores. Então lembre-se sempre de ser bom, justo e seguir os ensinamentos divinos para que coisas ruins como o dilúvio nunca mais aconteçam. Bom, né, o dilúvio não vai acontecer, né? Que nós sabemos aí que Deus fez uma aliança com Noé e falou que não vai ter mais dilúvio para acabar com a terra, mas de acordo com o Apocalipse, o mundo vai acabar em fogo, tá certo? E outra coisa também, meu irmão, é a relação a Jardim do Éden, né? Então muitas pessoas falam, mas e o Jardim do Éden? Bom, o Jardim do Éden hoje, se ele tivesse o lugar, né? Eu creio que o dilúvio aí também acabou aí com o Jardim do Éden. Então tudo ali foi mudado, inclusive ali o Jardim do Éden. Mas pela localização, mais ou menos ali da Bíblia, onde fala que o Jardim do Éden, então hoje está ali entre a Turquia, Irã, Iraque, Israel e aquela regiãozinha ali entre no meado ali entre a Ásia e a África ali, tá certo? Ali na divisa ali entre a Ásia e a África. Então mais ou menos ali onde ficava o Jardim do Éden, na minha visão teológica, tá certo? Essa é a minha visão teológica. E aí com o dilúvio, tudo isso aí acabou, né? Tá certo? Então fiquem na paz aí, meus irmãos.